vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, eu assisti a segunda parte da segunda temporada de Wandinha. E eu acho que essa segunda parte foi superior à primeira. Eu acho que me engajou mais os episódios. Então eu vou dar aqui a minha opinião sobre a segunda temporada como um todo. O que eu achei do segundo ano de Wandinha. Como eu já tinha dito em outros vídeos, eu não sou o público-alvo de Wandinha. E também eu só assisti porque eu fui levemente surpreendido pela primeira temporada. Então achei que valia dar uma chance para a segunda. Não foi uma tortura assistir a segunda temporada, mas não vou dizer que foi uma experiência mega prazerosa. Existem alguns pontos positivos, como o caso de que a série é dinâmica, ela dificilmente se arrasta. Existem algumas barrigas, claro, mas esse excesso não incomoda tanto quanto em outras séries teen com a mesma temática. Eu acho que ela funciona porque ela realmente foca na história e a história anda episódio por episódio. Obviamente, as subtramas nunca são tão bem desenvolvidas e os personagens secundários, honestamente, pouco me importo com eles. É difícil se importar com os personagens principais, quem dirá os secundários. Na primeira parte, o ápice daqueles episódios foi a invasão ao sanatório. E aqui, o ápice desses novos episódios provavelmente foi o último episódio da temporada, no confronto no laboratório depois do lago, perto ali de Nevermore. Como imaginava, o zumbi, ele na verdade era o antagonista. Aqui não é nem antagonista, ele realmente é o vilão da segunda parte da temporada. E ele faz um bom papel como vilão, assim como sua parceira, a mãe do Tyler. Mas isso cria uma pequena inconsistência, para falar a verdade. Porque a mãe do Tyler, ela estava presa no sanatório e a Wandinha vai lá e solta ela. Só que qual o negócio? A mãe e a Wandinha, elas se separam quando o próprio Tyler aparece no corredor e dá um porradão na Wandinha. Tipo, eu acho que ela devia ter reconhecido que era o Tyler, não? Porque quantos raids existem no mundo, sabe? Tipo, será que ela achou que coincidentemente tinha um outro raid naquele sanatório? Eu acho difícil ela não ter cogitado a possibilidade daquele na frente dela ser o próprio filho. E eu fico assim também porque como é que ele não reconheceu a mãe também? Porque ele conhece a mãe, ele sabe o rosto da mãe. Então, é uma pequena incoerência que tem ali no final do quarto episódio da primeira parte. Enfim, o zumbizão e a mãe do Tyler são irmãos, uns irmãos meio incestuosos, parece que eles têm um tipo de romance esquisito entre eles. Claramente se passa um pouco de amor de irmãos, eles parecem apaixonados, para falar a verdade. E a ideia é que eles seriam um trio de vilões: Tyler, o tio zumbi e a mãe incestuosa. O Tyler, na real, ele é um caso meio estranho de personagem. Ele tem motivações e caráter meio ambíguos, mas claramente ele é um dos protagonistas da série. A história da Enid, do Tyler e da Wandinha. São esses três protagonistas que têm núcleos próprios que requerem tempo e desenvolvimento de verdade dentro da série. E se eu pudesse resumir os novos 4 episódios rapidamente, eu diria que o quinto episódio, Wandinha vs Tyler, o episódio inteiro prepara para esse confronto contra o Tyler e dá essa ideia de que a Wandinha pode se tornar a nova mestra do Tyler. Eu criei uma certa expectativa e eu acho que isso vai acabar acontecendo eventualmente. Um raid precisa de um mestre para viver e o cara tava mal. Mas aí meio que a mãe dele vira a própria mestra do filho. E vira essa bagunça incestuosa aí.
E no 7º episódio, Wandinha tentando recuperar seus poderes, seu poder de ter visões, ela vai até a Lady Gaga. Sim, a Lady Gaga está na série. Ela aparece bem rapidamente como, sei lá, um espírito, um bagulho assim. É aquilo, foi o que deu pra pagar pra Lady Gaga aparecer. Então é bem rapidinho. Mas ela vai, tenta fazer um trato lá com a Lady Gaga, mas acaba ferrando com tudo e troca de corpo com a Enid. Um episódio meio que pra reatar os traços de amizade que havia sido perdido entre a Enid e a Wandinha, porque as duas estavam se afastando uma da outra. Mas mesmo assim é muito cringe, cara. De verdade mesmo, eu acho que é um dos episódios mais cringe que eu vi. Uma tentando agir como a outra e, nossa, minha cara queimou de vergonha. Não é lá um episódio muito bom. Sei que tem gente que vai gostar pra porra, mas não é um episódio tão legal assim. E é nesse episódio também que a Enid dá mó esporrão na stalker da Wandinha, a Agnes. E que, por mais que a atriz seja boa, ela tá fazendo uma pataquada tão grande. Ela tenta fazer um zoião, ela tenta fazer que ela é uma stalker. Se passa do caricato pra ficar vergonha alheia, o personagem dela. Mas aqui temos um leve desenvolvimento de personagem quando ela vai numa reunião em que ela diz que ela se sente invisível em Nevermore, mais do que se sentia em outros lugares. Eu acho interessante dar uma camada a mais pro personagem, e ainda mais que a gente vê a atriz atuando de fato, não fazendo careta. Então, é um personagem que até te ganha com determinado tempo. E aí acontece que ela meio que forma um vínculo estranho com a Enid. Parece que ela vai virar stalker da Enid. É um vínculo meio esquisito, mas que eu acho que funciona. Aí o 7º episódio é o episódio de gala, a festa de gala que tinha na escola. E não é um episódio muito bom porque ele tá lidando com outra side quest, que é a parada do culto. A gente descobre que o diretor novo, ele é um farsante. Ele, na verdade, ele é do culto que tanto a mãe quanto a filha, sereias, fugiram e ficaram fugindo essas temporadas inteiras aí. No fim do dia, essa trama não me fisgou muito. Eu acho, inclusive, que ele é um personagem desperdiçado, porque no momento que ele vai lá e queima o cara vivo, o cara vira poeira, eu pensei, porra, ele é um personagem que impõe respeito, impõe medo. Mas na realidade ele termina ali de uma maneira bem qualquer coisa. A Bianca e o Ajax meio que formam um casalzinho estranho. E é aquilo, né? Secundários que ninguém se importa. Vale ressaltar que em algum desses episódios aí, o zumbizão volta em Nevermore para pegar uma esfera de energia que fica dentro do maquinário que deixa o professor, que é a cabeça no jarro, vivo. E ele acaba morto. É o nosso querido professor Christopher Lloyd, que tem a cabeça devorada pelo zumbizão. E o último episódio é o confronto entre Wandinha e o trio de vilões Tyler, a mãe do Tyler e o zumbizão, que é o tio do Tyler. Eu gosto que o zumbizão ele ganha bastante personalidade, porque não só ele tem aquele coração mecânico, como também o mãozinha era a mão dele. E ele ganha uns poderes assim, meio de telecinese. É bem legal. E ele é totalmente escrito ao estilo Dr. Victor Frankenstein, o cientista louco. Eu acho que nisso eles captaram a ideia de um vilão muito maneiro. Claro, ele termina morto pela própria mão. Então, não é lá muito um personagem que te passa certa imponência. Mas, enquanto dura, ele é um bom personagem. E aí, a gente também descobre que a mãe do Tyler queria tirar os poderes dele, tentando meio que salvar a vida dele, mas o Tyler gosta de ser um Hyde, é o poder dele, ele abraça essa identidade dele. E ele e a mãe acabam brigando, e ele meio que mata a mãe acidentalmente, a mãe escorrega, enfim, a mãe morre. E sobra só o Tyler vivo. E aí, uma das professoras, a professora de música, que teve uma relação com Hyde, inclusive ela é uma lobisomem, se eu não me engano, ela meio que leva o Tyler
deixando uma deixa aí pra próxima temporada, que ele vai encontrar meio que um alcateia de Hydes. Eles meio que estão formando um grupo, um tipo de culto também, talvez. Eu não sei. Com certeza teremos uma própria subtrama na próxima temporada. E é claro, termina também com a deixa para a terceira temporada com a Wandinha indo atrás da Enid. Porque nessa temporada a gente descobre que a Enid é uma alfa. E como alfa, ela não podia se transformar ali na lua cheia, porque ela podia manter a forma de lobisomem para sempre e ficar meio doida. O negócio é que a Enid tem que se transformar para salvar a vida da Wandinha e acaba presa na forma de lobão pidão. Qual que é a parada? Ela correu, foi embora, e a Wandinha tá indo atrás porque, né, elas são amigas, irmãs, namoradas, o caralho que for. Mas essa é a deixa para a próxima temporada, buscando a Enid lobo pidão. Mas agora, uma coisa que eu fiquei honestamente surpreendido é que a temporada inteira eles vêm falando sobre a tal Tia Ofélia, que tinha o dom da Wandinha e que desapareceu. E aí eu achava que ia ser a personagem da Lady Gaga, mas aparentemente eles não tinham dinheiro para pagar a Lady Gaga para isso. Mas enfim, eu fiquei pensando, caralho, esse personagem quem será que é? Primeiro eu achei que era a mãe do Tyler, né? Era a personagem da mãe do Tyler antes de ser revelada que era a mãe do Tyler. Depois eu achei que era Lady Gaga, não foi. E aí no fim da temporada a gente descobre que a tal Ofélia tá presa, tipo num porão macabro, na casa da avó da Wandinha. Tipo, ela não sumiu, ela tá presa lá e talvez tá presa porque quer. Cara, eu fiquei genuinamente instigado. Ainda mais que ela escreveu com sangue na parede que a Wandinha tem que morrer. Mano, realmente algo bem curioso. Armou a série muito bem para sua terceira temporada. E no geral foi isso. Eu acho que, num todo, a temporada 2 de Wandinha, se você for olhar friamente, ela é melhor tanto em história, quanto em efeitos especiais, até mesmo em direção. A história se foca mais num todo, numa história completa, do que nessas subtramas adolescentes que ninguém se importa. Ainda existem as tais subtramas, mas são menos. Então, parabéns, Jenna Ortega, por ter cortado um bando de baboseira que ninguém se importa. Ainda acho chato você falar publicamente contra os escritores da série, mas dá pra ver que a série deu uma melhorada. Mas, ao mesmo tempo, ela continua sendo uma série que é uma série teen. Ela continua tendo momentos que são bem vergonha alheia. Sem contar que eu acho que alguns personagens baixaram um pouco no meu conceito nessa temporada. Por exemplo, apesar de eu gostar que o novo Gomes, essa versão do personagem, ela abraça tanto visualmente o personagem original, como também abraça as origens mexicanas dele. Isso é vastamente citado toda vez que o personagem fala e tal. É claro, de maneira estereotipada, o personagem é mexicano, aí ele tem que ficar soltando frasezinha mexicana a todo momento. Mas funciona. É escrito de uma maneira que funciona. Porém, eu tenho que falar, esse novo casal, Morticia e Gomes, puta que pariu. Que casalzinho pau mole do caralho, mano. Não, de verdade. Os caras não tem tesão, mano. Os caras não tem aquela química que a gente quer. Eles até interpretam bem um com o outro, mas eles não têm aquilo. Aquele charme que o filme do Tim Burton passava, sabe? O Raul Julia parecia que cada minuto do dia ele idolatrava aquela mulher. Cada minuto do dia ele tava comendo ela em algum canto da casa. Os caras se olhavam com paixão. Esse novo, como eu disse, é paia, é broxa, é pau mole, é esquisito. É muito estranho. Não é a família Addams que eu conheço. O Feioso faz até um bom trabalho. Só que, de novo, não é um personagem muito instigante também. Já a Wandinha, que antes ela parecia caricata, agora ela só tá muito irritante.
vários momentos da temporada ela não age como a Wandinha. Ela age como um adolescente irritante, que fica dando voltas e fazendo as mesmas coisas. E você não é tão legal. Não ficou legal a interpretação. Mas ela eu consigo aturar. Eu acho que pra mim o pior é Gomes e Morticia. Porra, mano. De novo, falta tesão. Falta muito tesão pra esses dois. Enfim, no geral é isso que eu tinha pra comentar sobre a segunda temporada de Wandinha. Obviamente eu não comentei sobre tudo que aconteceu nesses episódios, ainda mais que essa segunda temporada condensou bastante história, o que é uma boa coisa. A série fica dinâmica, fica rápida. Eu maratonei os 2 volumes, mas como eu disse, é uma série que tem bastante defeito, apesar de ter melhorado razoavelmente a partir da primeira temporada. Mas é aquilo também, eu fui assistir a primeira temporada achando que ia ser uma porcaria, uma merda, e acabou que não foi. Criei uma certa expectativa para a segunda temporada, e eu acho que esse que foi o problema. Se você assistir com zero expectativa, você pode acabar gostando, porque tem coisas maneiras aqui, tipo efeitos, ideias, coisas que são bem Tim Burton. Sabe, você encontra coisas legais na série, mas também encontra coisas muito ruins vindo diretamente de qualquer série teen da CW. Enfim, não vou me estender mais, é isso que eu tinha pra falar sobre Wandinha segunda temporada, e a gente se vê num próximo vídeo.